Olá, esse é o canal Hora da Leitura e você é muito bem-vindo aqui. Vamos para mais uma leitura bíblica na versão King James 1611. O áudio de hoje é sobre Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Antes de começar, gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Mas somente se tiver gostado, é claro. Isso ajuda com que o YouTube indique para mais pessoas o nosso canal. Eu te agradeço por isso. Agora vamos ao que interessa. Pegue a caneta, seu caderno devocional e bom estudo. Livro de Mateus capítulo 1. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Pérez e Zerá, de Tamar, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Boaz, de Raabe, e Boaz gerou a Obed, de Rute, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que havia sido a esposa de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acais, e Acais gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jecônias e a seus irmãos aproximadamente no tempo da deportação para a Babilônia. Após a deportação para a Babilônia, Jecônias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Portanto, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, são 14 gerações, e desde a deportação da Babilônia até Cristo, são 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Mas enquanto pensava nestas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: Eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e eles chamarão seu nome Emanuel, que sendo interpretado é, Deus conosco. Então José, sendo levantado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e tomou para ele a sua esposa. E não a conheceu até que ela gerou seu filho primogênito, e chamou o seu nome Jesus. Livro de Mateus capítulo 2. Ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois nós temos visto a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Ouvindo estas coisas, o rei Herodes ficou preocupado, e toda Jerusalém com ele. E quando ele tinha reunido todos os principais sacerdotes e escribas do povo, ele exigiu deles onde Cristo deveria nascer. E disseram-lhe: Em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, na terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti virá um governador que há de governar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando os homens sábios em particular, inquiriu diligentemente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecerá. E, enviando-os a Belém, disse: Ide, e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, tragam-me a palavra novamente, para que eu também vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente, ia adiante deles, até chegar e parar por sobre o lugar onde estava o menino.
E, vendo a estrela, regozijaram-se com grande júbilo. E, entrando na casa, eles viram o menino com Maria sua mãe e, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, o ouro, incenso e mirra. E sendo avisados por Deus em sonho para que não retornassem para Herodes, eles partiram para sua terra por outro caminho. E, tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José dizendo: Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te informe, pois Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, tomou o menino e sua mãe, durante a noite, e foi para o Egito. E lá permaneceu até a morte de Herodes, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos homens sábios, irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todas as suas fronteiras, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos homens sábios. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, dizendo: Ouviu-se em Ramá uma voz, lamentação, pranto e grande luto, em Raquel chorando por seus filhos, não querendo ser consolada, porque já não existem. Mas, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu para José em um sonho no Egito, dizendo: Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que buscavam a vida do menino. E ele levantando-se, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mas ouvindo que Arquelau reinava na Judeia, no lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, mas, avisado por Deus em sonho, desviou-se para as partes da Galileia. E, ele veio e habitou em uma cidade chamada Nazaré, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Livro de Mateus capítulo 3. Naqueles dias, veio João, o Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: Arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: E a voz de um clamando no deserto: Preparai o caminho do Senhor, fazei planos seus caminhos. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e o seu alimento era locustas e mel silvestre. Então vinham a ele Jerusalém e toda a Judeia, e toda a região ao redor do Jordão, e eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Mas ele, vendo muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. E não pensai em dizer dentro de vós mesmos: Temos Abraão por nosso pai, pois eu vos digo que Deus pode, destas pedras, levantar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, pois, toda árvore não produzindo fruto bom, é cortada e lançada no fogo. Eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Cuja joeira está em sua mão, e limpará minuciosamente a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Então Jesus foi da Galileia ao Jordão ter com João, para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: Eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa que assim seja por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Livro de Mateus capítulo 4. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: E se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão,
para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: e não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo o levou a um monte altíssimo, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: todas estas coisas eu te darei, se prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos e o serviam. Ora, tendo Jesus ouvido que João havia sido lançado na prisão, partiu para a Galileia. E, deixando Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, que está sobre a costa do mar, nas fronteiras de Zebulon e Naftali. Para que pudesse se cumprir o que foi falado por intermédio do profeta Isaías, dizendo: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que se assentava na escuridão, viu grande luz, e sobre os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz resplandeceu. A partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, e Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes: segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. E indo dali, ele viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai, Zebedeu, consertando as suas redes, e ele os chamou. E eles imediatamente deixaram o barco e seu pai e o seguiram. E Jesus foi por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as espécies de enfermidades e todas as espécies de doenças entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todas as pessoas enfermas, acometidas de várias doenças e tormentos, e os que estavam possuídos por demônios, os lunáticos, e os paralíticos, e ele os curava. E seguiam-no grandes multidões de pessoas da Galileia, e de Decápolis, e de Jerusalém, e da Judéia, e de além do Jordão. Livro de Mateus capítulo 5. E vendo as multidões, ele subiu a um monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele abrindo a sua boca, ensinava-os, dizendo: abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Abençoados sois vós, quando homens vos insultarem e vos perseguirem, e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom senão para se lançar fora, e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal, e dá luz a todos que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está no céu. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas, eu não vim para destruir, mas para cumprir. Porque na verdade eu vos digo, e até que passem o céu e a terra, um iota ou um traço de letra, não passará da lei, até que tudo seja cumprido. Portanto, qualquer que quebrar um destes mínimos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino do céu, aquele, porém, que os praticar e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino do céu. Ouvistes o que foi dito pelos antigos: não assassinarás, mas qualquer que assassinar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, quem quer que, sem motivo,
se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e qualquer que disser a seu irmão, em raça, estará sujeito ao concílio, e qualquer que lhe disser, és tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e segue teu caminho, primeiro reconcilie-te com teu irmão, e então vem, e oferece a tua oferta. Entra em acordo rapidamente com o teu adversário, enquanto tu estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e tu sejas lançado na prisão. Na verdade eu te digo que de nenhuma forma sairás de lá enquanto não pagares o último quadrante. Ouvistes o que foi dito pelos antigos, não cometerás adultério. Mas, eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. E, se o teu olho direito te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor perderes um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E, se a tua mão direita te ofender, corta-a, e lança-a para longe de ti, porque é preferível para te perderes um dos teus membros, do que ser todo o teu corpo lançado no inferno. Isto foi dito, quem repudiar sua esposa, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar a sua esposa, a não ser por causa de fornicação, a faz cometer adultério, e qualquer que casar com a divorciada comete adultério. Igualmente, ouvistes o que foi dito pelos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás ao Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto vem do maligno. Ouvistes que foi dito, olho por olho, e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E, se algum homem te processar na lei, e tomar a tua túnica, permite-lhe levar também a tua capa. E, quem quer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e ao que quiser tomar de ti emprestado, não lhe vires as costas. Ouvistes que foi dito, e amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, e amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos tratam com maldade, e vos perseguem. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E, se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os publicanos não fazem assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Livro de Mateus capítulo 6. Tendo cuidado de não praticar as vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por eles, caso contrário, não tereis a recompensa de vosso Pai que está no céu. Quando, portanto, deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando tu deres esmola, não deixa a tua mão esquerda saber o que faz a tua mão direita. Para que a tua esmola seja feita em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompense publicamente. E, quando tu orares, não sejas como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Mas, orando, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirem. Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Além disso, quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, de semblante triste, porque desfiguram a face, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava a tua face. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A luz do corpo é o olho, portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, o teu olho for mau, todo o teu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que estiver em ti for trevas, como será grande as trevas? Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais, ó vós de pequena fé? Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo, o que comeremos ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios buscam. Porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Livro de Mateus capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que medirdes vós sereis medidos. E por que tu observas o cisco que está no olho do teu irmão, e não percebes a viga que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, e, eis uma viga no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então verás com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que as pisem com os seus pés, e voltando-se novamente, vos despedacem. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Então se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Portanto, todas as coisas que vós quereis que vos façam os homens, fazei-o também a eles, pois está é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e amplo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela.
Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes declararei, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, as pessoas se admiraram da sua doutrina. Pois ele os ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas. Livro de Mateus capítulo 8. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E, eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo, Senhor, se tu queres, podes limpar-me. E Jesus estendeu a sua mão e tocou-o, dizendo, eu quero, ser limpo. E imediatamente sua lepra foi purificada. E disse-lhe Jesus, olha, não o digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho, mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés ordenou, como testemunho para eles. E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião, implorando-lhe. E dizendo, Senhor, o meu servo jaz em casa doente com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e o curarei. E o centurião, respondendo, disse, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados sob mim, e digo a este homem, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam, na verdade eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó, no reino do céu. Mas os filhos do reino serão lançados em trevas profunda, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vai no teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. E quando Jesus estava entrando na casa de Pedro, ele viu a mãe de sua esposa deitada, doente de febre. E ele tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se, e serviu-os. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos que estavam possuídos por demônios, e ele expulsou os espíritos com a sua palavra, e curou todos os que estavam enfermos. Para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. Ora, vendo Jesus grande multidão ao seu redor, deu ordens para que passassem para o outro lado. E, chegando um certo escriba, disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus lhe disse, as raposas têm tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde deitar a sua cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus disse-lhe, segue-me, e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgia uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas.
Ele, porém, dormia. E vindo até ele os seus discípulos, acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: Por que temeis, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Mas os homens se maravilharam, dizendo: Que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E, tendo chegado ao outro lado, à região dos Gergesenos, vieram-lhe ao encontro 2 homens possuídos por demônios, que saíam dos sepulcros, tão ferozes eram que nenhum homem podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E havia uma boa distância deles uma manada de muitos porcos alimentando-se. Assim os demônios imploraram-lhe, dizendo: E se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E, saindo eles, entraram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos desceu violentamente pela encosta no mar, e pereceu nas águas. Os que guardavam os porcos, foram pelo seu caminho para a cidade, e contaram tudo o que acontecerá aos possuídos pelos demônios. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse da sua região. Livro de Mateus capítulo 9. E, entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico, deitado em um leito, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. E eis que, alguns dos escribas disseram consigo: Este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois, o que é mais fácil, dizer: Os teus pecados são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito, e vai para a tua casa. E ele levantando-se, foi para a sua casa. Mas a multidão, vendo isso, maravilhava-se, e glorificaram a Deus, que dera tal poder aos homens. E passando Jesus dali, viu assentado na coletoria um homem, chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa sentado à mesa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os que estão enfermos. Ide, pois, e aprendei o que significa isto: Eu quero misericórdia, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então vieram ter com ele os discípulos de João, dizendo: Por que nós e os fariseus jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem os convidados do noivo estar de luto, enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão, em que lhe será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa, e faz-se pior a rotura. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos, do contrário os odres se rompem, o vinho se derrama, e os odres se perdem, mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Enquanto ele ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um certo governante e o adorou, dizendo: E minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e impõe tua mão sobre ela, e ela viverá. Levantando-se, pois, Jesus, o seguiu, e também foram os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando-se por detrás dele, tocou na orla de sua veste. Pois ela dizia consigo: Se eu tão somente tocar a sua veste, eu ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. E naquela mesma hora a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa do governante, e vendo os flautistas e as pessoas em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dorme. E riram dele para o escarnecer. Mas quando as pessoas foram colocadas para fora,
ele entrou, a tomou pela sua mão, e a menina se levantou. E sua fama acerca disto foi por toda aquela terra. E, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 homens cegos, clamando e dizendo: E filho de Davi, tem misericórdia de nós. E, quando ele chegou à casa, os homens cegos se aproximaram dele, e Jesus perguntou-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe: Sim, Senhor. Então ele tocou nos seus olhos, dizendo: Conforme a vossa fé vos seja feito. E seus olhos foram abertos, e Jesus rigorosamente lhes ordenou, dizendo: Vede para que nenhum homem saiba isto. Mas eles, saindo, espalharam a sua fama por toda aquela terra. Enquanto eles saíam, eis que lhe trouxeram um homem mudo possuído por um demônio. E, o demônio sendo expulso, o mudo falou, e as multidões se maravilharam, dizendo: Nunca se viu algo assim em Israel. Os fariseus, porém, diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e todas as doenças entre o povo. E, ele vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse aos seus discípulos: A seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Livro de Mateus capítulo 10. E ele, chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder contra os espíritos imundos, para os expulsarem, e para curarem toda espécie de doenças e toda espécie de enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, cujo sobrenome era Tadeu. Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, quem também o traiu. Estes 12 Jesus enviou, dando-lhes ordens, dizendo: E não ireis pelo caminho dos gentios, e não entreis em nenhuma cidade samaritana. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, enquanto forem, pregai, dizendo: O reino do céu tem se aproximado. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não provisioneis ouro, nem prata, nem cobre, nos vossos cintos. Nem alforje para a sua jornada, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bordões, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E, em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, investigai quem nela é digno, e ali vos hospedeis até prosseguirdes. E, quando entrardes em uma casa, saudai-a. E, se a casa for digna, deixai sobre ela a vossa paz, mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E, todo aquele que não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, quando vos partirdes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Na verdade eu vos digo que, no dia do juízo, haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede sensatos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Mas cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos concílios, e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis levados à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, como testemunho contra eles e os gentios. Mas quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, pois naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Porque não sois vós que falais, mas é o Espírito de vosso Pai que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os seus pais, e os colocarão para a morte. E sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade eu vos digo que não tereis percorrido as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima de seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao mestre da casa, quanto mais chamarão aos de sua casa. Portanto, não os temais, porque nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido.
O que eu vos digo às escuras, falai-o à plena luz, e o que ouvirdes no ouvido pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem vosso Pai. Mas os próprios cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Não penseis que eu vim trazer paz à terra, eu não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr um homem em desacordo contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e o que ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E o que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. O que encontrar a sua vida, perdê-la-á, e o que perder a sua vida por minha causa, encontra-la-á. O que vos recebe, a mim me recebe, e o que me recebe, recebe aquele que me enviou. O que recebe um profeta em nome de um profeta, receberá recompensa de profeta, e quem recebe um homem justo em nome de um homem justo, receberá recompensa de um homem justo. E todo o que der de beber ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos apenas em nome de um discípulo, em verdade eu vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa.